Bem-vindos de volta ao nosso estudo da Bíblia. Vamos continuar mergulhando nas páginas inspiradoras do livro de Êxodo, explorando os capítulos 26 a 30. Seguimos juntos a riqueza da narrativa bíblica e refletir sobre as lições que podemos aplicar às nossas vidas. Antes, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e toque no sininho para ser lembrado de novos vídeos. Êxodo. Capítulo 26. Além disso, farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho torcido, e azul, e púrpura, e escarlate, com querubins de trabalho esmerados farás. O comprimento de uma cortina será 28 covados, e a largura de uma cortina 4 covados, e todas as cortinas terão uma medida. As 5 cortinas se enlaçarão umas às outras, e as outras 5 cortinas se enlaçarão umas às outras. E farás laçadas de azul na borda de uma cortina, na extremidade e na juntura, e da mesma forma farás a extremidade de outra cortina, na juntura da segunda. 50 laçadas farás em uma cortina, e 50 laçadas farás na borda da outra cortina que está na juntura da segunda, para que as laçadas se prendam uma à outra. E farás 50 colchetes de ouro, e ajuntarás as cortinas com esses colchetes, e será um tabernáculo. E farás cortinas de pelo de cabra para servir de tenda sobre o tabernáculo, 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 covados, e a largura de uma cortina será de 4 covados. E as 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 cortinas entre si, e 6 cortinas entre si, e dobrarás a 6ª cortina em frente ao tabernáculo. E farás 50 laçadas na borda da cortina que está na extremidade da juntura, e 50 laçadas na borda da cortina que a junta com a segunda. E farás 50 colchetes de bronze, e colocarás os colchetes nas laçadas, e ajuntarás a tenda para que seja uma. E o restante que permanecer das cortinas da tenda, a metade da cortina que permanecer, pendurará sobre a parte traseira do tabernáculo. E um côvado de um lado, e um côvado no outro lado, do que restar no comprimento das cortinas da tenda, penderão sobre os lados do tabernáculo, deste lado e do outro, para cobri-lo. E farás para a tenda uma coberta de pele de carneiro tingida de vermelho, e sobre esta, uma coberta de peles de texugo. E farás as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia que ficarão em pé. 10 covados será o comprimento de uma tábua, e 1 côvado e meio será a largura de uma tábua. 2 encaixes haverá em uma tábua, dispostos em ordem um contra o outro. Assim farás para todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas no lado sul para o sul. E farás 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, por 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. E para o segundo lado do tabernáculo, no lado norte haverá 20 tábuas. E suas 40 bases de prata, ou 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. E do lado do tabernáculo para o oeste farás 6 tábuas. E farás 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, nos 2 lados. E por baixo se ajuntarão, e serão ajuntados acima da sua cabeça em uma argola. Assim será para as 2, serão para os 2 cantos. E serão 8 tábuas, e suas bases de prata, 16 bases, ou 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. E farás barras de madeira de acácia, ou 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do lado do tabernáculo, para os 2 lados, para o oeste. E a barra do meio das tábuas passará de extremidade a extremidade. E revestirás as tábuas com ouro, e farás suas argolas de ouro,
como lugares para as barras, e revestirás as barras com ouro. E levantarás o tabernáculo de acordo com o modelo do que te foi mostrado no monte. E farás um véu de azul, e púrpura, e escarlate, e linho fino torcido de trabalho esmerado, com querubins deverá ser feito. E o pendurarás sobre 4 pilares de madeira de acácia, revestidas de ouro, seus colchetes serão de ouro, sobre as 4 bases de prata. E pendurarás o véu debaixo dos colchetes, para que coloques ali dentro o véu da arca do testemunho, e o véu vos fará separação entre o lugar santo e o santíssimo. E colocarás o propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E colocarás a mesa sem o véu, e o candelabro diante da mesa, no lado do tabernáculo em direção ao sul, e colocarás a mesa no lado norte. E farás para a tenda uma cortina de azul, e púrpura, e escarlate, e linho fino torcido, obra de bordador. E farás para a cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as revestirás de ouro, e seus colchetes serão de ouro. E fundirás 5 colchetes de bronze para elas. Êxodo. Capítulo 27. E farás um altar de madeira de acácia, com 5 covados de comprimento, e 5 covados de largura. O altar será quadrado, e a sua altura será de 3 covados. E farás os seus chifres sobre os seus 4 cantos, os seus chifres serão do mesmo, e o revestirás de bronze. E lhe farás seus recipientes para recolher suas cinzas, e suas pás, e suas bacias, e os seus ganchos de carne, e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de bronze. E lhe farás uma grade de bronze em forma de grelha, e sobre a rede farás 4 argolas de bronze nos seus 4 cantos. E os colocarás debaixo do altar em volta, para que a rede chegue até o meio do altar. E farás varas para o altar, varas de madeira de acácia, e as revestirás com bronze. E as varas serão colocadas nas argolas, e as varas estarão sobre os 2 lados do altar, para carregá-lo. Oco e de tábuas o farás, como te foi mostrado no monte, assim o farão. E farás o pátio do tabernáculo, do lado sul em direção ao sul haverá cortinas para o pátio de linho fino torcido de 100 covados de comprimento para um lado e as suas 20 colunas e suas 20 bases serão de bronze.
Os colchetes das colunas e suas faixas serão de prata. E da mesma forma ao longo do lado do norte haverá cortinas de 100 covados de comprimento, e suas 20 colunas e 20 bases de bronze. Os colchetes dos pilares e suas faixas de prata. E na largura do pátio no lado oeste haverá cortinas de 50 covados, suas colunas 10, e as suas bases 10. E a largura do pátio no lado leste em direção ao leste será de 50 covados. As cortinas de um lado da porta serão de 15 covados, suas colunas, 3, e suas bases, 3. E do outro lado haverá cortinas de 15 covados, suas colunas, 3, e suas bases, 3. E para a porta do pátio haverá uma cortina de 15 covados, de azul, e púrpura, e escarlate, e linho fino torcido, obra de bordador. E suas colunas serão 4, e suas bases, 4. Todas as colunas ao redor do pátio terão faixas de prata, seus colchetes serão de prata, e suas bases de bronze. O comprimento do pátio será de 100 covados, e a largura de cada lado será de 50, e a altura de 5 covados de linho fino torcido, e suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do pátio, serão de bronze. E ordenarás aos filhos de Israel para que tragam óleo puro de oliva, batido, para a luz, para fazer a lâmpada arder continuamente. No tabernáculo da congregação fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem desde a tarde até a manhã diante do Senhor. Será um estatuto para sempre para as suas gerações para os filhos de Israel. Êxodo. Capítulo 28. E toma para ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para que eles ministrem a mim no ofício sacerdotal, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão. E tu farás vestes santas para Arão, teu irmão, para glória e esplendor. E falarás a todos que são sábios de coração, a quem eu enchi com o espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para consagrá-lo, para que ele ministre a mim no ofício sacerdotal. E estas são as vestes que farão: um peitoral, e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto, farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e seus filhos, para que eles ministrem a mim no ofício sacerdotal. E tomarão ouro, e azul, e púrpura, e escarlate, e linho fino. E farão o éfode de ouro, de azul, e de púrpura, de escarlate, e linho fino torcido, de trabalho esmerado. Terá 2 ombreiras unidas às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto trançado do éfode, que está nele, será do mesmo, de acordo com a sua obra, de ouro, de azul, e púrpura, e escarlate, e linho fino torcido.
E tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes em uma pedra, e os outros 6 nomes do restante na outra pedra, de acordo com seu nascimento. Como obra de escultor, como as gravuras de um selo, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, as farás engastadas no ouro. E colocarás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memorial para os filhos de Israel, e Arão levará seus nomes diante do Senhor sobre os seus 2 ombros por memorial. E farás engastes de ouro, e 2 correntes pequenas de ouro puro, tu farás o trabalho trançado, e prenderás as correntes aos engastes. E farás o peitoral do juízo do trabalho esmerado, segundo a obra do éfode o farás, e de ouro, de azul, e de púrpura, e de escarlate, e de linho fino torcido o farás. Será quadrado sendo dobrado, 1 palmo será o seu comprimento, e de 1 palmo será a sua largura. E colocarás nele engastes de pedras, a saber, 4 fileiras de pedras, e a primeira fileira será de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo, esta será a primeira fileira. E a segunda fileira será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira fileira será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta fileira será de berilo, de um ônix e de um jaspe, serão engastadas em ouro nos seus engastes. E as pedras terão os nomes dos filhos de Israel, 12, de acordo com os seus nomes, esculpidos como os selos, cada um com seu nome, conforme as 12 tribos. E farás sobre o peitoral pequenas correntes de obra de trança de ouro puro. E farás sobre o peitoral 2 anéis de ouro, e colocarás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. E colocarás as 2 correntes trançadas de ouro nos 2 anéis que estão nas extremidades do peitoral. E as outras 2 extremidades das 2 correntes de trançadas prenderás nos 2 engastes, e as colocarás nas ombreiras do éfode diante dele. E farás 2 anéis de ouro, e os colocarás sobre as 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que está no lado do éfode por dentro. E outros 2 anéis de ouro farás e os colocarás nos 2 lados do éfode, para baixo, na parte dianteira, perto da sua outra juntura, sobre o cinto trançado do éfode. E ligarão o peitoral pelos seus anéis aos anéis do éfode com um laço de azul, para que esteja acima do cinto trançado do éfode, e para que o peitoral não se separe do éfode. E Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando ele entrar no lugar santo, para um memorial diante do Senhor continuamente. E colocarás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, e eles estarão sobre o coração de Arão quando ele entrar diante do Senhor, e Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. E farás o manto do éfode todo de azul. E haverá uma abertura no topo dele, no seu meio, ou na sua abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha, para que não se rompa. E debaixo da sua borda farás romãs de azul, e de púrpura e de escarlate, em volta da sua borda, e sinos de ouro ao seu redor, um sino de ouro e uma romã, um sino de ouro e uma romã, sobre a borda do manto ao seu redor. E isto estará sobre Arão para ministrar, e seu som será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor, e quando sair, para que não morra. E farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás, como gravuras de selos, santidade ao Senhor. E a colocarás sobre um cordão azul, para que esteja sobre a mitra, e estará sobre a frente da mitra. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão carregue a iniquidade das coisas sagradas, que os filhos de Israel santificarem em todas as suas ofertas santas, e sempre estará sobre a sua testa, para que sejam aceitos perante o Senhor. E bordarás a túnica de linho fino, e farás a mitra de linho fino, e farás o cinto de obra de bordador. E para os filhos de Arão farás túnicas, e farás para eles cintos, e tiaras lhes farás, para glória e formosura.
E os colocarás sobre Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que ministrem a mim no ofício sacerdotal. E lhes farás calções de linho para cobrir sua nudez, e estender-se-ão dos lombos até as coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando eles entrarem no tabernáculo da congregação, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não carreguem iniquidade e morram, e isto será um estatuto para sempre para ele e sua semente depois dele. Êxodo. Capítulo 29. E isto é o que lhes farás para santificá-los, para que me ministrem no ofício sacerdotal: toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pão ázimo, e bolos ázimos, amassados com óleo, e coscorões ázimos, untados com óleo, com farinha de trigo os farás. E os colocarás em um cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. E tu trarás Arão e seus filhos à porta do tabernáculo da congregação, e tu os lavarás com água. E tomarás as vestes, e porás em Arão a túnica, e o manto do éfode, e o éfode, e o peitoral, e o cingirás com o cinto trançado do éfode. E colocarás a mitra sobre sua cabeça, e colocarás a coroa da santidade sobre a mitra. Então tomarás o óleo da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, e o ungirás. E trarás os seus filhos, e colocarás as túnicas sobre eles. E os cingirás com cintos, a Arão e aos seus filhos, e colocarás as tiaras neles, e o ofício sacerdotal será deles por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e os seus filhos. E trarás um novilho diante do tabernáculo da congregação, e Arão e os seus filhos colocarão suas mãos sobre a cabeça do novilho. E imolarás o novilho diante do Senhor, junto à porta do tabernáculo da congregação.
E tomarás do sangue do novilho, e o colocarás sobre os chifres do altar com o teu dedo, e derramarás todo o sangue ao lado da base do altar. E tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho que está sobre o fígado, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e os queimarás sobre o altar. Mas a carne do novilho, e a sua pele, e seu esterco, queimarás com fogo fora do acampamento, é oferta pelo pecado. Também tomarás um carneiro, e Arão e os seus filhos colocarão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o aspergirás em redor sobre o altar. E cortarás o carneiro em partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as colocarás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. E queimarás o carneiro por completo sobre o altar, é uma oferta queimada para o Senhor, é um cheiro suave, uma oferta feita pelo fogo ao Senhor. E tomarás o outro carneiro, e Arão e os seus filhos colocarão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Então imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o colocarás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o dedão do seu pé direito, e aspergirás o sangue em redor sobre o altar. E tomarás do sangue que está sobre o altar, e do óleo da unção, e o aspergirás sobre Arão, e sobre suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes dos seus filhos com ele. E ele será santificado, e as suas vestes, e os seus filhos, e as vestes dos seus filhos com ele. Também tomarás do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho que está sobre o fígado, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e o ombro direito, pois é um carneiro de consagração, e um pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto de pão ázimo que está diante do Senhor, e colocarás tudo nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos, e com movimento os oferecerás diante do Senhor. E o receberás das suas mãos, e o queimarás sobre o altar como oferta queimada, para cheiro suave diante do Senhor, é uma oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro da consagração de Arão, e o oferecerás com movimento diante do Senhor, e será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento, e o ombro da oferta alçada, que é movida, e que é alçada, do carneiro da consagração, daquilo que é para Arão, e daquilo que é para os seus filhos. E será de Arão e de seus filhos por estatuto para sempre dos filhos de Israel, pois é uma oferta alçada, e será uma oferta alçada dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, sua oferta alçada para o Senhor. E as vestes santas de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas, e para serem santificados nelas. E por 7 dias as colocará no filho que for sacerdote em seu lugar, quando ele entrar no tabernáculo da congregação para ministrar no lugar santo. E tu tomarás o carneiro da consagração, e cozinharás sua carne no santo lugar. E Arão e os seus filhos comerão a carne do carneiro, e o pão que está no cesto, junto à porta do tabernáculo da congregação. E eles comerão estas coisas com as quais foi feita a expiação, para consagrá-los e santificá-los. Mas um estrangeiro não comerá disso, porque são santas. E se sobrar alguma coisa da carne das consagrações, ou do pão até de manhã, queimarás com fogo o que restar, não se comerá, pois é santo. E assim farás a Arão, e a seus filhos, conforme todas as coisas que eu te ordenei, durante 7 dias os consagrarás. E oferecerás todos os dias um novilho por sacrifício pelos pecados por expiação, e purificarás o altar, quando tiveres feito expiação por ele, e o ungirás, para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo, tudo que tocar o altar será santo. 38 Agora, isto é o que oferecerás no altar, 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente.
Um cordeiro oferecerás de manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. E com um cordeiro, a 10ª parte de farinha misturada com a 4ª parte de 1 hin de óleo batido, e para a oferta de bebida a 4ª parte de 1 hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás conforme a oferta de carne da manhã, e segundo a sua oferta de bebida, para cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Isto será uma oferta queimada contínua por vossas gerações à porta do tabernáculo da congregação diante do Senhor, onde vos encontrarei, para ali falar contigo. E ali encontrarei os filhos de Israel, e o tabernáculo será santificado pela minha glória. E santificarei o tabernáculo da congregação e o altar, também santificarei a Arão e aos seus filhos, para que ministrem a mim no ofício sacerdotal. E habitarei entre os filhos de Israel e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para que eu habite entre eles. Eu sou o Senhor seu Deus. Êxodo. Capítulo 30. E farás um altar para sobre ele queimar incenso, ou de madeira de acácia o farás. 1 côvado será o seu comprimento, e 1 côvado a sua largura, será quadrado, e 2 covados será a sua altura, os seus chifres formarão parte dele. E o revestirás com ouro puro, o seu topo, e os seus lados ao redor, e os seus chifres, e farás para ele uma coroa de ouro ao redor. E 2 argolas de ouro lhe farás debaixo da sua coroa, nas suas 2 pontas, nos 2 lados dele o farás. E eles serão por lugares para as varas para carregá-lo.
E farás as varas de madeira de acácia, e as revestirás com ouro. E o colocarás diante do véu que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo. E Arão queimará sobre ele o incenso aromático todas as manhãs. Quando puser em ordem as lâmpadas, queimará o incenso sobre ele. E quando Arão acender as lâmpadas à tarde, queimará o incenso sobre ele, um incenso perpétuo diante do Senhor por todas as vossas gerações. Não oferecereis incenso estranho sobre ele, nem oferta queimada, nem oferta de carne, nem derramareis ofertas de bebida sobre ele. E uma vez por ano Arão fará expiação sobre os chifres dele, com o sangue do sacrifício de expiação de pecado, uma vez por ano ele fará expiação sobre ele por todas as vossas gerações, é santíssimo ao Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Quando tomares a soma dos filhos de Israel, segundo os seus números, então eles darão, cada homem, um resgate por sua alma ao Senhor, quando os contares, para que não haja praga entre eles, quando os contares. Isto eles darão, cada um que passar entre os que forem contados, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, um ciclo é 20 geras, ou metade de um ciclo será oferta ao Senhor. Todo o que passar entre os que são contados, de 20 anos para cima, dará uma oferta ao Senhor. O rico não dará mais e o pobre não dará menos do que metade de um ciclo, quando derem uma oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel, e o destinarás ao serviço do tabernáculo da congregação para que seja um memorial para os filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Também farás uma pia de bronze, e sua base também de bronze, para lavar, e a colocarás entre o tabernáculo da congregação e o altar, e nela colocarás água. Porque Arão e os seus filhos lavarão nela as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem para o tabernáculo da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram, ou quando se aproximarem do altar para ministrar, para queimar a oferta feita no fogo ao Senhor, ou assim, lavarão as suas mãos e os seus pés para que não morram, e isto lhes será por estatuto eterno, para ele e para a sua descendência nas suas gerações. Além disso, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Tu também tomarás das principais especiarias, de mirra pura 500 siclos, e de canela aromática metade, 250 siclos, e de cálamo aromático 250 siclos, e de cássia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de óleo de oliva 1 rim. E disto farás um óleo de unguento sagrado, um unguento composto segundo a arte do perfumista, será o óleo sagrado de unção. E ungirás o tabernáculo da congregação com ele, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro e seus utensílios, e o altar de incenso, e o altar da oferta queimada com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. E os santificarás, para que sejam santíssimos, tudo o que os tocar será santo. E ungirás Arão e os seus filhos, e os consagrarás, para que ministrem a mim no ofício sacerdotal. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Veste será um santo óleo de unção para mim, por vossas gerações. Não será derramado sobre a carne do homem, nem fareis outro semelhante a ele, segundo a sua composição. Ele é santo, e será santo para vós. Todo aquele que compuser algo como ele, ou todo aquele que colocar algo dele sobre um estranho, será cortado do seu povo. E o Senhor disse a Moisés: Toma especiarias aromáticas, estoraque, e onica, e gálbano, estas especiarias aromáticas com incenso puro, cada uma delas será de igual peso. E farás um perfume, uma confecção segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E moerás parte dele muito fino, e o colocarás diante do testemunho no tabernáculo da congregação, onde me encontrarei contigo, será para vós santíssimo.
E quanto ao perfume que farais, não fareis para vós mesmos de acordo com a sua composição, ele será para vós santo ao Senhor. Todo aquele que fizer semelhante a ele, para cheirar, será cortado do seu povo,